Colossenses 3, versículos 18 e 19. Diz o seguinte a palavra de Deus: Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Repetindo: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Amém. Meus irmãos, nós estamos falando neste mês sobre a família. Nós colocamos o tema reconstruindo o nosso lar, porque muitas vezes nós focamos e passamos a vida toda reformando as nossas casas e esquecemos de reformar ou reconstruir o nosso lar. Uma vez alguém me disse que a reforma em nossas casas só terminará quando morrermos, porque você vai estar já com a idade bem avançada e você vai estar insatisfeito com alguma coisa na sua casa, vai quebrar algo, vai reconstruir. E às vezes você vai perceber que ao longo da sua vida, se você morar muito tempo em uma casa, aquilo que agora você fez novo já aconteceu lá no passado. Você já voltou o sofá para um lugar que ele já havia estado antes. E muitas vezes nós empolgamos tanto em reformar, reconstruir, rearrumar a casa, mas o lar, as vidas, nós não damos esse valor. E domingo passado nós colocamos que a primeira maneira de reconstruirmos o nosso lar seria edificando a nossa família sobre a prática da palavra de Deus. E como isso acontece? Valorizando a palavra de Deus e ensinando, amando a Deus de todo o nosso coração. E eu amo a Deus de todo o coração quando guardo a palavra de Deus no meu coração. Se eu amo a Deus de todo o coração e guardo essa palavra, eu a ensinarei aos meus filhos. O gargalo acontece quando eu quero ensinar algo que eu não guardo no coração. Então, isso não vai bater. E hoje, através desse texto, nós queremos pensar sobre a ideia de Deus para a família, o plano de Deus para a família. Como marido e mulher podem se relacionar dentro de um lar. Como podem se relacionar dentro de um lar. Como devem se relacionar dentro de um lar. Domingo que vem nós vamos falar os versículos seguintes. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Então, eu convido você a estar aqui domingo que vem e nós estaremos completando essa mensagem. E é interessante quando nós falamos sobre família, casamento principalmente, nós já conhecemos várias afirmações. Algumas, tipo essa, que casamento é uma via de mão dupla. A responsabilidade é tanto do homem quanto da mulher. E em cerimônia de casamento eu já falei algumas frases, Jô Soares falando que casamento é igual um navio, você sabe que um dia ele vai afundar. E mais, muitas vezes nós achamos que é uma via de mão dupla, a responsabilidade é do homem e da mulher para que esse casamento funcione, mas nós não percebemos algumas coisas que são mais importantes. Às vezes nós também falamos que no casamento a mulher tem que trabalhar para ajudar o marido para ajudar a mulher, e os dois precisam juntos desenvolverem um estilo de vida tão correto que vai verdadeiramente ajudando que dê certo. Se você não trabalhar contra seu esposo e o seu esposo não trabalhar com você, contra você, mas um ajudando o outro, vai dar certo. E tem uma história, eu até contei lá em casa hoje à tarde, para a Cláudia,
Eu acho que alguns já conhecem que no céu tem dois sinais, duas placas. Uma placa daqueles, os homens que fizeram tudo que as suas esposas mandaram. E a fila dessa placa era Anderson. Eu tinha que lembrar do Anderson. Fizeram a fila dos homens que fizeram tudo que as suas esposas mandaram era enorme, perdia de vista. A fila igual da vacina, você ia contornando quarteirões. E a outra placa tinha lá os homens que fizeram o que eles queriam. E nessa fila tinha uma pessoa. Tinha o Rodrigo. Ele fazia tudo o que queria. E aí o cara lá, o porteiro, viu aquela fila enorme. Na fila de cá nunca tinha ninguém, viu o Rodrigo lá, foi conversar com o Rodrigo. Rodrigo, o que você está fazendo aí? Como você consegue estar nessa fila que nunca teve ninguém, essa fila dos homens que fizeram o que quiseram? Como você consegue estar nessa fila? Aí o Rodrigo balançou os ombros e falou assim, não sei, a minha esposa me mandou ficar aqui. E assim, nós poderíamos passar a noite falando sobre o que as pessoas falam de casamento. Mas o certo é que o casamento é uma instituição criada por Deus, a primeira instituição criada por Deus. E aquilo que nós vamos falar aqui não é o pastor que está falando, mas é a palavra de Deus que está falando. Paulo, quando ele está escrevendo essa carta, ele não está escrevendo para pessoas que não são crentes, que não são cristãs. Ele está escrevendo para pessoas da igreja. Porque tudo aquilo que nós falamos antes, e qualquer outra visão, é uma visão do homem, mas é imperativo que, se nós quisermos verdadeiramente reconstruir o nosso lar, nós possamos deixar de lado aquilo que as pessoas dizem sobre o casamento, aquilo que eu penso sobre o casamento. É terrível pessoas que já confessaram a sua fé em Cristo Jesus, leem a palavra e falam, não concordo com isso. E ainda querem ir bem. Mas isso aqui, meus irmãos, é algo de Deus para a sua igreja. É algo que aquele que criou, aquele que pensou no casamento, quer que eu e você vivamos. Ainda que o seu casamento esteja indo bem, aparentemente indo bem, mas se a relação marido e mulher, ou qualquer relação nossa, no dia a dia, não é uma relação em resposta à palavra de Deus, isso não traz glória para Deus. E se aquilo que nós fazemos não traz glória para Deus, está errado. Não vai ser aceito por Deus. E aí, quando nós entendemos, nós vamos perceber que o marido é para a esposa é para o marido, e os dois são para Deus. Não dá para pensar num casamento como uma via de mão dupla, onde a responsabilidade é do homem e da mulher, e da mulher. Mas, 3, homem e mulher juntos, confiando na orientação do Senhor. Nós precisamos, em nome de Jesus, nessa noite, repensar, entender que o casamento ele não vai dar certo fora dos padrões pensados por Deus. Não importa se você, está indo legal desse jeito, eu tenho o meu jeito. Não, precisamos, como servos do Senhor, criar o nosso casamento e desenvolver o nosso relacionamento marido e mulher, segundo a orientação do Senhor. E aí, depois disso tudo, eu convido você a olhar aí o primeiro ponto do plano de Deus para o casamento. Choque você ou não, primeiro,
Camila, olha aí, primeiro, esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém-nos. Miriam, vou repetir. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém-nos. Eu tinha que passar isso aqui a noite toda repetindo isso aqui, que é muito difícil, parece ruim a esposa ser submissa ao marido como convém no Senhor. E em nome de Jesus, por que isso é tão difícil, a esposa, você receber isso de bom grado, entender que se Deus fala, esposa, sede submissa, é porque é bom, é o melhor para o casamento a esposa ser submissa. Agora o ponto, meus irmãos, se há algo que não desce legal, não é o que Deus falou, é o que o homem faz com o que Deus falou. Isso aqui é o que Deus está falando para crente, como convém no Senhor. Pessoas que verdadeiramente entendem que é algo que Deus pede para aqueles que pertencem a Ele. A reflexão é: você pertence ao Senhor? Você é serva do Senhor? Você entende o que o Senhor está pedindo? Você entende o que é pertencer ao Senhor? E é maravilhoso, porque quando eu conheço a Deus, eu fecho os olhos e obedeço. E para entender o que é submeter, ser submissa, às vezes é mais fácil entender o que não é ser submissa. O que não é submissão. Porque muitas vezes já coça, empola, quando fala em submissão, porque nós temos uma ideia errada de submissão. Quando Deus fala, mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como convém no Senhor, Ele não está falando que as mulheres são inferiores aos homens. Não há a menor possibilidade de entendermos submissão como alguém inferior, alguém que é moralmente inferior, alguém que é intelectualmente inferior, alguém que não tem a mesma capacidade. Não é isso. Deus está falando, seja submissa, porque você acredita que Deus dirige a sua vida e nós precisamos entender isso. Não, eu sou submissa ao meu marido, mas eu não sou inferior a ele. Eu sou submissa, mas não significa que neste relacionamento eu não tenho voz nesse casamento. Quantas vezes marido e mulher têm equivocado na submissão, onde parece que o marido é superior, onde a mulher não consegue nem dar uma opinião porque acha que é inferior. Não, submissão não é você se achar inferior, não é o marido achar você inferior, não é o marido e nem você se achar incapaz. Não é você achar que não pode ter voz na opinião, nas decisões. Não significa que a mulher, sendo submissa, ela vai ser tratada ou deve ser tratada como um tapete onde todo mundo da casa pisa na mulher. É não entender o propósito de Deus de maneira geral. A palavra de Deus diz que cada um precisa considerar o outro superior a si mesmo. Então não podemos ouvir Deus falando, esposas sejam submissas ao próprio marido e achar que há uma conotação de inferioridade, de não ter condições de ter voz, não ter condições de ser tratada como uma pessoa igual, ser pisada ou ser ignorada. Em nome de Jesus, não deixe o diabo colocar no seu coração que quando Deus fala sede submissa, ele está tratando você como inferior. Ele está falando que se você quiser reconstruir o seu lar, você precisa entender o papel correto que Deus já estipulou. As mulheres precisam ser submissas. Submissão
é entender que Deus colocou o homem como líder da casa, como cabeça. É interessante quando você vai fazer qualquer outra coisa, sempre surge alguém que fala, pessoal, vamos fazer desse jeito. E as pessoas seguem. Na casa, no casamento, quem se levanta, quem tem que ser o líder é o esposo. E a esposa precisa seguir de maneira amorosa, entendendo que é isto que Deus propôs para o casamento. A mulher precisa, de maneira amorosa e alegre, ser submissa, seguir, fomentar a liderança do esposo, capacitar o esposo para que ele seja um bom líder da casa, onde os filhos percebam que o marido é um líder e a esposa está ao lado ajudando o esposo nessa liderança. Não está sabotando, não há competição. Quantas esposas ficam enciumadas se perceber o marido sendo seguido? A referência de líder em nome de Jesus foi colocada por Deus ao seu esposo. E em nome de Jesus, liderança primária na casa. A primeira liderança que precisa se levantar é o esposo. E nesse afã de igualdade, quantos esposos têm negligenciado esse papel? Quantas esposas querem seguir alguém, mas o marido não se levanta, tem um problema, o marido fala, me protege, eu estou com medo. Não, quem tem que tomar a frente na liderança de sua família são os esposos. E as esposas precisam submeter a essa liderança de maneira voluntária. Saber, não, meu marido lidera. E como, meus irmãos, nós somos ensinados por Deus. Na Trindade, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são um em essência, mas cada um tem uma função nessa Trindade. Em nome de Jesus, nós precisamos entender que não há nenhum demérito em você ser submissa. Não há diferença. Nós somos uma só carne, marido e mulher. Não tem como eu olhar para minha esposa e com um olhar altivo, achar que ela é inferior a mim, ela precisa manter a cabeça baixa quando for falar comigo. Não. Eu preciso entender que Deus tem levantado esposas que são sensíveis e que, se elas tiverem a liberdade de nos seguir, de nos ajudar, de nos auxiliar, nós seremos alavancados. Não adianta bater no peito e achar que nós estamos indo bem sozinhos. Não. Deus fala para mim e para você nessa noite. Ele colocou uma esposa ao nosso lado porque nós não poderíamos ficar sozinhos. Nós precisamos da nossa esposa. Ela tem uma função neste casamento de ser auxiliadora. Assim como na Trindade, cada um tem a sua função nessa mesma essência. Nós precisamos, como líderes de nossas famílias, entender que a nossa esposa é o nosso bem maior. Os nossos filhos precisam perceber o valor que nós devotamos à nossa esposa. Os nossos filhos precisam perceber que nós não tomamos decisões não porque queremos ficar na fila dos maridos que fazem o que quiserem fazer, mas precisamos consultar a auxiliadora, porque quando nós achamos que podemos caminhar sozinho, nós estamos mostrando para os nossos filhos que não obedecemos a Deus, que somos rebeldes. Deus diz, ela é a sua auxiliadora. Você precisa de uma auxiliadora. E nós, de maneira orgulhosa, falamos assim, não, eu estou bem com a minha liderança. Eu não preciso consultar isso. E eu tenho falado que é tranquilo para você perceber a diferença de pessoas que andam segundo a disciplina e a admoestação. Às vezes nós pensamos nesse versículo só para os filhos,
mas esquecemos que cada pai, cada mãe é um filho do Senhor, é alguém que precisa prestar conta. Precisamos entender, meus irmãos, que o pressuposto de que não é bom ser submissa ao marido é o pressuposto do mundo. O pressuposto do mundo que jaz no maligno, o pressuposto do mundo que está em rebeldia contra Deus. Eu fico triste de perceber pessoas de maneira tranquilas falando que não concordam com aquilo que a palavra de Deus diz. E a maioria das questões que nós não gostamos é porque temos experiências que não são bíblicas, não são experiências pautadas com o discernimento correto daquilo que Deus tem falado. Nós entendemos submissão de maneira errada. Submissão é bênção, é algo que vai fortalecer o nosso relacionamento com a nossa esposa, com o nosso esposo, é algo que vai fortalecer a criação dos nossos filhos. Quando os filhos percebem a esposa falando isso. Em nome de Jesus. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz: tratai a esposa com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Quando nós olhamos e achamos ruim ser submissas aos esposos, é porque não percebemos que se o esposo tem algo que você não gosta, é porque não está obedecendo aquilo que a Bíblia fala. Tratai com dignidade a sua esposa, porque sois herdeiros juntamente da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Deus não autoriza, porque o homem é o líder, é o cabeça, ele não autoriza um tratamento diferente para as suas. Em nome de Jesus. Quantas vezes nós achamos engraçado pessoas tratando mal a sua esposa, esposa perdendo identidade porque o marido não tem entendido a visão correta. E a palavra de Deus fala: sejam submissas como convém ao Senhor, como convém àqueles que pertencem ao Senhor. Eu preciso entender isso e voluntariamente me render a essa liderança. Segundo lugar, meus irmãos, versículo 19. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. É interessante que Deus coloca o papel de liderança, mas não diz assim: maridos, liderai as vossas esposas. Ele diz: maridos, amai as vossas esposas e não a trateis com amargura. Significa que a primeira prioridade do marido é o amor. Nós precisamos entender que Deus requer uma prioridade. Muitas vezes nós falamos: não, mas eu sustento a minha família. Não, mas eu faço isso, eu faço aquilo. Qualquer outra verbalização de uma ação nossa que não seja ser reconhecido como um homem que ama a sua esposa vai estar errando. Ele podia falar: ó, você tem que ser líder, é assim, é assim. Não, mas ele fala: ame a sua esposa. Não se preocupe com a sua liderança, não. Se você amar a sua esposa, ela vai se submeter. Certa vez alguém chegou para um pastor já calejado e falou assim: pastor, eu estou preocupado porque eu acho que eu estou amando muito a minha esposa. Camila não pediu para falar isso não. Estou achando que estou amando muito a minha esposa e eu acho que eu preciso de amar um pouco menos, porque senão isso vai ser idolatria. Acho que eu preciso dar uma segurada. Ele falou assim: qual é o limite da Bíblia? Efésios diz que nós temos que amar a nossa esposa como Cristo amou a sua igreja e por ela se entregou. Amar até a morte. E muitas vezes nós achamos que o que a minha esposa fez é muito. Eu não posso perdoar, eu não posso amar. E a pergunta: acontece algo, eu preciso. O que eu vou fazer diante dessa situação com a minha esposa? Eu vou amá-la mais ainda. O Dr. Joel falou hoje de manhã em Coríntios 13. Você vai perceber a intensidade desse amor. E não esteja amargo com a sua. Como é fácil
ser submissa a um marido que ama a Deus em primeiro lugar. Um marido que, em primeiro lugar, é temente a Deus e anda em piedade. Como eu não vou amar a minha esposa se eu amo a Deus? Não há a menor possibilidade. Não seja amargo. Muitas vezes nós deixamos a raiz de amargura aí tomando o nosso coração porque não entendemos corretamente as atitudes de nossas esposas. Muitas vezes a falta de comunicação correta tem sufocado o relacionamento marido e mulher e já não há uma sintonia, não há um entendimento, e nós precisamos ter a sensibilidade de perceber os sinais que as nossas esposas estão enviando. Muitas vezes a esposa quer aliviar a situação, brinca com determinada situação e nós não entendemos. E quando nós entendemos Deus, que nós precisamos de uma auxiliadora e que Ele nos faria uma auxiliadora que fosse idônea, nós precisamos entender que você tem a esposa que Deus planejou para você. A melhor esposa que você tem. Não entender isso, nós não estamos entendendo Deus. Precisamos aprender e amar as nossas esposas. Precisamos entender que é como Cristo amou a sua igreja, Efésios 5:25. Precisamos entender que esse amor precisa ser real, um amor que nasce de um relacionamento espiritual com Deus. Deus está falando aqui, maridos, amem as suas esposas. Mas Ele está falando isso para alguém como a Adriana, que teve uma nova vida, um novo nascimento, que se revestiu de Cristo Jesus. Nós precisamos entender que o contexto desses versículos é um contexto de um novo nascimento, algo que o velho homem já foi destruído. E o mundo fala que isso não é possível, nós em Cristo precisamos. Versículo 3 do capítulo 3 de Colossenses diz o seguinte, que Paulo está escrevendo isso para aqueles que já morreram. Vamos abrir aqui versículo 3. Porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Percebam que não há espaço para falar, não, eu não entendo isso, eu não concordo com isso, porque nós precisamos, em nome de Jesus, fazer uma profissão de fé. Eu não posso, mas Cristo vive em mim e agora esse viver me capacita a verdadeiramente amar a minha esposa. Eu preciso ouvir Deus falando no versículo 4 que Cristo agora é a minha vida. Ah, não, eu tenho a minha vida, você não tem a sua vida, você tem agora a vida de Cristo Jesus. Versículo 5. Façam morrer a sua velha natureza. Aquela natureza que não consegue amar a esposa, faça morrer essa velha natureza. Olha o versículo 5 falando. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza. Nós precisamos cada dia estar fazendo essas coisas. Versículo 8. Tirem de lado, despojem ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena. Quantas vezes nós reclamamos de nossa esposa, mas essas virtudes não se encontram conosco. Quando nós somos tentados a não acreditar, eu preciso invocar Romanos 6:11 e dizer, eu estou morto para isso, eu morri para essa maneira de pensar que a esposa não pode ser submissa e que eu não consigo mais amar a minha esposa. Versículo 12 do capítulo 3 fala o seguinte, meus irmãos, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de ternos afetos de misericórdia. Nós falamos, não dá para amar essa esposa, não dá para amar essa pessoa, mas Deus está falando, revista-se de trajes de justiça. Versículo 13 fala, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente. Versículo 14, acima de tudo, o amor deve ser cultivado, que é o vínculo da perfeição. Como eu quero reconstruir o meu lar, se essas marcas não fazem parte da vida do
homem e da mulher que se diz nova criatura em Cristo. Próximo domingo nós vamos pregar nos versículos seguintes: filhos, em tudo obedeceis a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis a vossos filhos para que não fiquem desanimados. O que tem a ver esses versículos com a mensagem de hoje, relacionamento marido e mulher? Nós queremos muitas vezes ensinar algo que os nossos filhos não aprendem no relacionamento marido e mulher. Como eu vou querer que os filhos obedeçam a pais que não sabem se relacionar? Por que eu não peço a Deus, Senhor, o que está errado? Eu preciso mudar a minha vida, preciso mudar o meu filho, mas para que meu filho mude, eu preciso mudar. Porque o meu filho, ele aprende comigo. É terrível. Eu tenho uns maus costumes em casa. Às vezes eu chego e ponho a camisa em cima da cadeira. Ninguém mais faz isso aqui. Só eu faço. Às vezes eu não ia me expor. Essa semana o Josué chegou e fez a mesma coisa. Quantas vezes nós estamos falando com pais, reclamando de seus filhos, e tudo que eles falam, nós conseguimos perceber nos pais. É terrível. Nós estamos no mês da família, proposta de reconstrução do lar. Nós precisamos verdadeiramente responder: será que eu quero que o meu lar seja transformado? Quero que a minha esposa seja transformada, o meu marido seja transformado, os meus filhos sejam transformados. Eu preciso entender que os filhos recebem a instrução dos pais. Eles estão aprendendo. Eu preciso amar a minha esposa. A minha esposa precisa ser submissa, aceitar a minha liderança. Quantas esposas têm dificuldade de aceitar a liderança? E mais, quantas esposas chegam para amigas e falam: meu marido é terrível, meu marido é isso, e o filho do lado ouvindo tudo isso. E maridos falando: a minha esposa é isso, agora eu nem quero auxiliadora, mas não, eu vou sozinho agora. Agora estou indo bem. Está indo bem mal. Nossos filhos estão aprendendo conosco. Quantas vezes nós que já somos pais, lembramos que estamos fazendo exatamente aquilo que criticávamos nos nossos pais e não entendemos que precisamos quebrar esse círculo vicioso, onde eu critico meu pai, faço a mesma coisa e daqui a pouco meu filho vai estar fazendo. Eu preciso, em nome de Jesus, falar assim: basta, agora eu vou ser submissa, eu vou aceitar a liderança do meu esposo e o esposo falar: agora eu só tenho amor, agora eu vou amar, agora eu vou perdoar, agora eu não vou deixar que a amargura me consuma. Eu preciso entender que esses dois versículos estão colocados aqui para que nós sejamos ajudados nesse relacionamento. Terminando, meus irmãos. É importante entender que esse texto não está falando de mudança de comportamento. Esse texto está falando de submissão a um Senhor que se entregou na cruz do Calvário para nos salvar. Se não for uma obediência a partir de uma atitude que eu entenda o amor de Deus manifesto em Cristo Jesus e me render ao senhorio de Cristo, não vai resultar em nada. Porque não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Nós estamos falando aqui de relacionamento marido e mulher que foram alvos da graça de Deus em Cristo Jesus. É um comportamento que parte de um coração transformado pelo poder do Espírito Santo. Um coração transformado de maneira que teve já os seus olhos
desvendados e perceberam que não há bem nenhum, não tem como eu criticar e não aceitar a liderança do meu marido, porque eu sou tão pecadora quanto ele. Não tem como eu amar a minha esposa, porque eu também erro tanto quanto a minha esposa. Então eu preciso me submeter à liderança, preciso amar a esposa, porque Deus em Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário para justificar. Não há nenhuma acusação contra aqueles que estão em Cristo. Em nome de Jesus. 5 dicas para melhorar o relacionamento e a comunicação. Nós precisamos, em nome de Jesus, aprender a falar bem dos nossos cônjuges. Quantas vezes nós não sabemos falar bem do nosso esposo e da nossa esposa? Às vezes, até para elogiar o esposo, nós criticamos o esposo. Ele fez uma comida maravilhosa, mas eu faço melhor. Fale positivamente, é tão difícil. Nós vivemos num mundo caído, nós vivemos num mundo de pressão e nós precisamos incentivar o nosso esposo, a nossa esposa. Precisamos deixar de falar. Marido, já falou positivamente? Já elogiou? Ainda que seja como eu, que fui falar que abobrinha boa, Cláudia, que você fez. Ela falou assim, essa abobrinha é um... Mas eu tentei. Ela viu que eu tentei. Nossas esposas precisam ser incentivadas vendo você elogiando a sua esposa. Precisam ver quantas vezes nós não entendemos que o marido pode ser ruim para nós, a esposa pode ser ruim para nós, mas para o nosso vizinho, para o nosso de fora, ele é o melhor marido e a melhor esposa. Eu posso saber os problemas da Cláudia, mas ninguém precisa saber. E às vezes a gente sai infamando aquilo que Deus tem nos dado. Precisamos dominar, é algo que nós precisamos dominar, a arte de escutar. A gente quer falar algumas coisas dos homens, a esposa vai logo respondendo. Não é isso, não, é o contrário. A esposa vai falar algo e nós já respondemos. Abreviamos a conversa, não temos tempo para ouvir as nossas esposas. Precisamos aprender a escutar. Nós precisamos ter certeza que a esposa percebeu que eu me interessei. A minha esposa está falando que ela está com um problema no braço. Eu preciso melhorar. Eu não fala, vamos ao médico. É isso, ela não quer ir no médico. Ela quer que você estude. Ela quer que de repente você faça o carinho. É terrível pregar. Prega e é primeiro para a gente. Esse mês eu estou apanhando aqui. Vamos melhorar, Wesley. Meus irmãos, precisamos, até para conflitos, discussões, precisamos ter limite. Quantas vezes nós vamos discutir por um ponto, algo que não nos agradou, e por falta de colocar limite, não, o problema é esse, nós daquele problema nós vamos lá atrás e apanhamos tudo e colocamos aqui. Despejamos tudo. E queremos estar bem. A palavra de Deus diz que nós precisamos amar a nossa. As esposas precisam, de maneira alegre e gentil, se submeterem à nossa liderança. Não vai acontecer se eu não colocar limite de discussões. Passado precisa ficar no passado. Anos atrás esqueça, mas lá passou. Não queira lavar a roupa suja de anos. Quando formos falar, precisamos parar de você, João, fez. Você, João Paulo, não fez.
Precisamos trocar o você para o eu. Assim, eu acho que você poderia ter feito de outra forma. Quando eu falo você, esposa, você, marido, eu estou acusando. Quando eu falo eu penso dessa forma, eu estou assumindo a responsabilidade para mim e não acusando o meu próximo. Eu vou melhorar muito depois. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para que eu melhore muito, eu preciso entender que eu tenho muitas coisas para ser melhorado. Muitas coisas precisam ser melhoradas. E a Bíblia fala, meus irmãos, que se você se gloria em alguma coisa, deve se gloriar em Deus. Tudo que é bom vem de Deus. Nós precisamos ter essa humildade, aprender a expressar de maneira correta, colocar as nossas emoções num lugar que devem estar. Em último lugar, precisamos evitar o exagero. Você nunca me escutou. Está errado, mulher. O homem nunca vai fazer nada. Tudo ele faz um pouco hoje, um pouco amanhã. Ninguém, o ser humano, ele não consegue fazer nada de maneira constante. Essa palavra nunca, não há espaço para ela numa discussão, mas nós insistimos em falar, você nunca me valoriza, você nunca vê o que eu faço. É lógico que numa caminhada isso vai acontecer. Nós precisamos tirar. E não falar também sempre. Ninguém faz sempre a mesma coisa. Nas nossas questões, nós precisamos usar da verdade. Quando nós falamos, você nunca faz isso, você sempre faz isso, nós não estamos sendo sinceros e os olhos de Deus estão contemplando tudo aquilo que falamos. Concluindo, esposas, sejam submissas ao próprio marido como convém àqueles que pertencem aos marido. Amai vossa mulher e não a trateis com amargura. Mais do que comportamento. Que o nosso relacionamento reflita, espelhe, proclame uma vida espiritual centrada na palavra de Deus. Entenda que isso é requerido de pessoas que já aceitaram Cristo como o Senhor Jesus. Isso é requerido de um povo que agora vive pela fé em Cristo Jesus. Uma pessoa que morreu e agora tudo se fez novo. Nós precisamos, em nome de Jesus, reconhecer que precisamos de conversão. Ser submissa e amar é novo nascimento. Eu preciso orar e falar, Senhor Jesus, eu admito que sou mais fraco e mais pecaminoso do que eu nunca poderia imaginar. Somente a revelação do Espírito Santo para reconhecer o quanto eu erro. Nesse mês da família, nesse mês do lar, eu preciso, em nome de Jesus, pedir que o Espírito Santo me revele e me mostre aquilo que precisa ser mudado. E reconhecer que essa mudança, só aceitando Cristo Jesus, só Cristo vivendo em mim, só o Espírito Santo habitando na minha vida. É possível, meus irmãos, quando nós percebermos que a carne não tem mais domínio sobre o pecado, já não domina a nossa vida, já não nos escraviza. Eu preciso agradecer a Deus quando eu reconheço que se a minha família está do jeito que está, é por causa do pecado que tem muitas vezes tomado conta. E por isso eu preciso, nesse mês do lar, entender e glorificar a Deus pelo perdão dos pecados que temos em Cristo Jesus. Como podemos passar um mês do lar sem dar graças a Deus por Cristo Jesus? Agradeça a Deus porque Ele, Cristo Jesus, pagou a sua dívida, pagou o castigo e nos ofereceu o perdão. Precisamos clamar, tem misericórdia de mim.